morte na cruz. O mistério que envolve os 3 dias após a morte de Jesus Cristo tem intrigado gerações. Aonde ele esteve nesse período? O que aconteceu durante sua ausência da terra? Essa enigmática lacuna nas narrativas bíblicas desperta nossa curiosidade e nos convida a explorar um dos eventos mais enigmáticos da história cristã, repleto de significado e emoção. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de passar pelo momento final, quando ele pronunciou aos imortais as palavras: "Está consumado". Conforme registrado no versículo do livro de João, capítulo 19, verso 30. Em seguida, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por pouco tempo para ser retirado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um dos seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Após a sua ressurreição, ele se manifestou aos seus discípulos, começando por Maria Madalena. Depois disso, ele ascendeu ao paraíso. Por mais que muitos se perguntem o que aconteceu nos 3 dias entre a sua morte e a ressurreição, onde Jesus foi e o que ele fez, este episódio tentará responder a essas questões. A Bíblia, particularmente os evangelhos, não oferece uma visão abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como o angustiante do inferno ou a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos eventos que precederam a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. O período entre sua morte e a ressurreição é mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. Ainda assim, podemos entender esse período importante. Um dos insights mais claros sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias após a morte pode ser extraído de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, em Lucas 23:42. A resposta de Jesus foi: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso". Após a sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. É o que faz sentido, pois ele entregou seu espírito nas mãos de Deus. Outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus durante esses 3 dias pode ser encontrado em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 20. Esse trecho sugere que Jesus, após a sua morte no corpo, fez uma proclamação aos espíritos aprisionados que estavam em desobediência nos dias de Noé. Embora a passagem não forneça detalhes precisos sobre o que Jesus disse, podemos interpretá-la de várias maneiras. Uma interpretação é que Jesus proclamou sua vitória sobre Satanás e seus anfitriões no inferno, declarando seu triunfo sobre a morte e o pecado. Outra passagem que fornece informações sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é em Efésios, capítulo 4, verso 8 ao 10. Isso sugere que, após a sua morte na cruz, Jesus ascendeu ao alto e levou muitos cativos, dando-lhe presentes ao seu povo. Isso pode ser interpretado com a reunião de todos os redimidos, como Abraão, Davi e outros justificados pela fé, do paraíso para a nova habitação no céu. Durante os 3 dias entre a morte e ressurreição, ele então ascendeu vitoriosamente ao céu como Deus. Essa perspectiva também encontra base em Mateus capítulo 12, verso 40.
40, que compara os 3 dias e 3 noites que Jesus passou no coração da terra com o tempo que Jonas passou na barriga de um grande peixe. É importante ressaltar que os detalhes exatos do que aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs mantêm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus, que nos dão confiança de que ele foi para o paraíso, após proclamar sua vitória sobre a morte e contemplar sua obra de redenção. A história da obra de Jesus não terminou com a sua ressurreição, mas continuou com os seus discípulos, que se tornaram fervorosos evangelistas, espalhando sua mensagem por todo o mundo conhecido. Eles enfrentaram desafios, perseguições, dificuldades, mas o poder do Espírito Santo os sustentou, cumprindo a missão que Jesus lhe confiou. E assim, a história do cristianismo se desenvolveu, influenciando profundamente a história e a cultura da humanidade ao longo dos séculos. É a mensagem de esperança e redenção de Jesus continua a tocar os corações das pessoas em todo o mundo até os dias atuais. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de compartilhar e se inscrever em nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Até o próximo vídeo e até mais.